Fala galera tricolor, segunda-feira, braba né? O São Paulo vem de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Muita gente aí com brincadeira, os rivais até brincando comigo aí. Tá zona de rebaixamento, hein? Olha lá, hein? Só que isso aí é uma questão de tempo, São Paulo logo sai dali. O ano passado começou do mesmo jeito também. E a gente viu onde brigou por título, chegou a ficar em cerca de 7 a 10 rodadas na liderança, com justiça. Só que aí faltou elenco, faltou perna, faltou um pouco de jogo de cintura do Fernando Diniz, faltou um pouco de preparo para ele em algumas partidas para segurar aquela liderança. Mas enfim, antes de fazer análise, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam, ativem o sininho para receber as notificações de vídeo, beleza? Bom, vamos lá. Eu vi que tá tendo bastante questionamentos aí em relação ao São Paulo nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, YouTube e até no Twitter. E eu levantei algumas dessas questões aí para estar discutindo aí. A primeira é por que o São Paulo está sofrendo com lesões? Primeiramente, São Paulo, vamos lembrar que o São Paulo abriu mão das férias dos jogadores depois do jogo contra o Flamengo. São Paulo emendou as duas temporadas. Um dos poucos, se não o único, eu não tenho informação de outros clubes da Série A, mas talvez dos grandes, provavelmente o único que emendou as duas temporadas. E isso custa caro. Um elenco que tem jogadores com uma idade já um pouco avançada e jogadores que já têm um histórico de lesão, como é o Luciano. O Benítez, que chegou do Vasco, já tem um histórico de lesão desde o Independiente. Então, era arriscado, só que os caras preferiram fazer, vamos jogar o Campeonato Vera. Os jogadores quiseram também, bem, é bom lembrar disso, os jogadores quiseram também. E aí o São Paulo jogou o Campeonato Paulista a Vera, teve a paralisação, ao invés de dar férias, o que eles fizeram? Ficaram treinando, que o Crespo precisou de um tempo para treinar. E deu graças a Deus ter essa parada aí para treinar. E aí o São Paulo voltou bem da paralisação, né? Deu aquela embalada, garantiu a vaga nas quartas de final do Paulista com antecedência. Quando garantiu na Libertadores, garantiu também a sua vaga praticamente na terceira, na quarta rodada, e depois usou o time reserva também, no Campeonato Paulista também usou o time reserva. Só que a questão não é usar o time reserva em alguns jogos, a questão é que o São Paulo não teve férias. Queira ou não, isso faz muita diferença. A partir do momento que você não tem descanso, e não são 3, 4 dias de descanso que você vai recuperar a sua musculatura. Isso é, isso é coisa de preparo físico. Isso aí, para quem não conhece, para quem não viu nenhum vídeo, o Alejandro Corran, ele disse para um outro canal que é impossível, não só o Leandro Curran, o Carlinhos Neres também, que foi de São Paulo, fez também uma entrevista para outro canal, dizendo que é praticamente impossível o jogador manter um nível técnico se ele não tiver descansado fisicamente. E ainda mais no calendário que foi ano passado, jogo quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, e aí emenda o Campeonato Paulista agora, aí teve jogo a cada 2 dias. Lembrando que o São Paulo voltou da paralisação, jogou contra o São Caetano, depois jogou contra o Red Bull dentro de 48 horas, cara. Como você recupera? Não tem treino, não tem recuperação. O máximo que pode fazer é uma folga e no dia seguinte fazer um treino tático, uma coisa simples. Então, e aí agora o São Paulo tá pagando essa conta aí. Escolheu o título, legal, foi campeão, saiu a seca. Só que agora nós, torcedores, nós temos que ter consciência também de não cobrar o que os caras estejam 100%, porque não vão estar 100%. A não ser que o São Paulo seja eliminado em alguma competição de mata-mata. E aí pode ter semanas livres aí pro Crespo
dar um pouco mais de descanso, um pouco mais de treino. E outra coisa que eu vou falar também mais pra frente é a questão do treino. Então, para fechar em questão das lesões, não é por acaso, não é azar. O Daniel Alves nunca teve tanta lesão. O Miranda também sempre foi um cara muito bom fisicamente. Então, essas lesões foram 14 lesões musculares em 3 meses e meio, desde que começou a temporada 2021. Então, não é azar, é desgaste mesmo. Ah, mas o Miranda não emendou a temporada. Pô, mas olha a idade do Miranda, gente. Você acha comum, normal, um jogador da idade do Miranda, do Daniel, jogar contra a Ferroviária no sábado ou na sexta-feira e no domingo jogar contra o Mirassol? Vou dizer assim que seria até um ato irresponsável isso. É possível? É. Tanto os caras jogaram em alto nível. Porém, agora tá uma hora ou outra chega. E nem sempre é no jogo que você joga que você se machuca. Às vezes você se machuca lá na frente, porque vai acumulando, vai a uma hora e estoura. Agora, outro questionamento. São Paulo tem elenco? Que eu vi isso até da mídia falar. São Paulo tem elenco. São Paulo contratou para ter elenco. Porém, algumas peças ainda não engrenaram, como o William, o Orejuela, embora o Orejuela tenha jogado pouco, né? O Bruno Rodrigues, que chegou da Ponte, não se adaptou ao esquema do Crespo. Ele veio, vamos lembrar que ele veio antes do Crespo chegar, então ele não se adaptou ao esquema, jogou um ponta. Os outros pontas que o São Paulo tem no elenco também não se adaptaram a esse estilo de jogo. É só ver os jogos que o São Paulo faz no quando tem um ponta jogando por dentro, não funciona, o ataque fica muito inoperante porque o ponta tende a fazer as jogadas pelos lados e aí deixa um atacante sozinho. Então eu acho assim, o São Paulo contratou para ter elenco, contratou bastante, só que os jogadores que chegaram, alguns viraram titulares absolutos, que nem o Benítez e o Miranda, e outros ainda não engrenaram. E aí tem os garotos da base, mas uns jogadores que estavam no ano passado que não estão no bom momento. Outro questionamento é por que o Gabriel Sara e o Pablo são titulares? O Sara é até um pouco mais fácil de explicar, porque o Sara ele faz o time funcionar, ele faz o meio campo e o ataque funcionar. Ele se movimenta, dá opção de passe, ele aparece na área, ele faz várias funções no meio de campo para frente. Ele pode jogar de segundo volante, pode jogar de meia pela direita, meia pela esquerda, pode jogar até de segundo atacante na função que o Luciano faz. Tanto que contra o Mirassol e a Ferroviária, ele que jogou ali por dentro ali foi bem. Então o Gabriel Sara é fácil de explicar porque que ele é titular. Muita gente pega no pé dele porque ele, desde que ele surgiu no time profissional de São Paulo, ele teve partidas abaixo tecnicamente, só que já mostrava uma inteligência tática que poucos mostram. E aí muitos torcedores não conseguem enxergar isso. O torcedor, na maioria das vezes, ele só enxerga a parte técnica do jogador, não enxerga a parte tática do jogador. E é o jogador que todo técnico gosta, porque o que o técnico pede taticamente, ele entrega. E muitas vezes ele não está bem tecnicamente. Só que mesmo assim, mesmo não estando bem tecnicamente, ele cumpre a função que o técnico deu a ele. E muitas vezes o time vence por causa de uma função tática que ele fez, ficou invisível para os outros, só que o coletivo funcionou. Agora o Pablo é quase a mesma coisa, só que o Pablo ele tá muito mais abaixo tecnicamente. Não tô falando que o Sara tá mal tecnicamente, em alguns jogos ele tá assim. Só que mesmo assim ele entrega mais do que o Pablo. Agora o Pablo é questão da função, do centroavante e da função tática. Quando joga, eu já falei em algum outro vídeo, quando joga o Rojas ou o Galeano junto com o Luciano ou com o Vitor Bueno, não funciona. Por quê? Porque o Pablo
ele fica ali fixo entre os zagueiros e segura, ele atrapalha a saída de bola dos zagueiros. Ontem ele fez isso, só que aconteceu. O meio-campo não acompanhou a marcação-pressão do Luciano e do Pablo. E aí os dois ficaram marcando o zagueiro à toa. E o Pablo faz isso muito bem, cara. Por mais que ele seja estabanado, ele marca a saída de bola do zagueiro, ele atrapalha a saída de bola do time adversário, o que faz com que o São Paulo recupere a bola rápido e arme o ataque com o time aberto. O Rojas não faz isso, e além de não fazer isso, ele corre errado, ele marca o cara errado. O Galeano também não sabe fazer isso, porque quando eles podem até roubar a bola, só que quando eles roubam a bola, eles procuram o espaço. Eles não procuram o companheiro mais perto. E aí que acaba não fluindo ataque, porque eles querem buscar o espaço, ficam sozinhos e perde a bola. E aí dá contra-ataque. O Pablo, quando ele rouba a bola, ele procura o Luciano. E aí que sai tabela. Aí o Luciano pode tocar para um Gabriel Sara, pode tocar para alguém que vem de trás para armar a jogada, abrir a jogada no ala, para fazer o cruzamento para a área. Então, por isso que o ataque flui mais com o Luciano e o Pablo, ou o Éder, embora o Éder não esteja 100% ainda, do que quando joga o Rojas. Então, não adianta ficar pedindo Rojas, Galeano para jogar, para ter velocidade, porque não adianta você ter um jogador de velocidade se ele não sabe usar isso, se não tem espaço para isso. Se o jogo do São Paulo, se o jogo não pede isso, então não adianta pedir jogador de velocidade. Enquanto não tivermos outro atacante que faça o mesmo que o Pablo faz em bom nível técnico, o Pablo vai continuar sendo importante para o time titular. O outro questionamento é: por que, que o Crespo não varia o esquema? Porque ele chegou apenas 4 meses. Para você consolidar um esquema, você precisa de no mínimo 6 meses, no mínimo uma carga de jogos. Você precisa ter uma sequência com o time titular. E o São Paulo não tem, o Crespo não teve ainda. Alguém aí me diz um jogo que o Crespo teve todos os jogadores à disposição? Um jogo e não é o suficiente para você consolidar o time titular. Não teve. Quando teve Benítez e Daniel, não tinha Luciano. Quando tem o Luciano, não tem Benítez e Daniel. E faz falta, porque precisa do encaixe desses jogadores, precisa do entrosamento entre eles. E se você não tem nenhum jogo isso, como que você vai consolidar um esquema tático? E a gente viu que funciona. Muita gente gosta, os próprios torcedores de São Paulo, nós gostamos desse esquema do 3-5-2. Só que não está consolidado. Não é que dá por incompetência do Crespo. Ele é muito competente, é promissor, eu gosto dele, estou gostando do trabalho dele. Só que o cara precisa de tempo, o cara precisa de treinamento, coisa que o São Paulo não teve, porque preferiu jogar a Vera o Campeonato Paulista. O tempo que o São Paulo poderia usar para treinar seria se desse mais tempo no Campeonato Paulista, o que não teve esse tempo, era partida a cada 48 horas. Como você vai treinar? Você só precisa recuperar. A partir do momento que você joga só 48 horas a cada 48 horas, você mais recupera, tem uma folga ali para os jogadores descansar após a partida, do que treino. E aí, por isso que está aparecendo essas dificuldades do Campeonato Brasileiro agora, gente. Vamos falar a verdade, o Campeonato Paulista é um nível muito inferior ao Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer que o time do São Paulo é ruim? Não. Quer dizer que o São Paulo não está pronto. Simples assim. Tanto que quando enfrentou o Racing teve dificuldade, porque ainda não está pronto. O ataque não está pronto. E aí quando você perde peças como Daniel, Benítez, até o Luan que faz parte, muita gente fala, mas o Luan é um volante de marcação, não tem nada a ver com ataque. Para você construir jogada, você precisa destruir a jogada do adversário primeiro. Você precisa roubar a bola. Você precisa estar com ela. Se você não tem um volante de pegar no meio de campo para roubar a bola para você e te colocar em condições de criar uma jogada de ataque mais rápido, você não consegue, fica difícil você criar. É muito mais fácil quando você rouba a bola, você pega o adversário desprevenido para fazer as suas jogadas de aproximação, do que você pegar a bola, ficar rodando a bola entre os zagueiros e esperar que o adversário dê um espaço. Hoje em dia, o futebol brasileiro, muitos times sabem fechar espaço, é a coisa mais fácil que tem. Você coloca 11 jogadores atrás da linha da bola e aí o adversário que lute para achar o espaço. É muito difícil.
Então, por isso que eu digo, não tem como o Crespo variar o esquema agora se o esquema dele não está consolidado. Primeiro você consolida o seu esquema, seu time titular, depois você cria variações. Porque se você for querer criar variações táticas sem ter um esquema consolidado, os jogadores não vão entender nada, meu amigo. Ontem mesmo no jogo contra o Atlético Mineiro, na hora que virou para a linha de 4-4-2, o Pablo e o Bruno Alves tiveram que instruir o Liseiro e o Igor Vinícius, porque está muda o posicionamento até no escanteio. E os caras estavam perdidos. Aí um ajudou o outro ali. Falou assim: ó, agora você vai marcar mais à frente. O Igor Vinícius, você vem na primeira trave. Então, não é simples, não é igual videogame, que você muda o esquema lá e você consegue jogar do mesmo jeito. Não é assim. Você precisa de tempo, você precisa primeiro consolidar seu esquema principal, você precisa gravar na cabeça dos jogadores como você joga, aí você cria variações, aí você é, pode num treino, galera, nosso esquema está consolidado, a gente já sabe como joga aqui. Se caso alguma coisa der errado, a gente pode testar essa variação aqui. Vocês, o lateral, você avança mais, o volante, você fica um pouco mais. E aí você tem a variação, entendeu? Aí é mais fácil para você variar. E o outro ponto que foi levantado, porque o São Paulo não está fazendo um campeonato brasileiro, por mais que seja apenas 3 jogos, vamos levantar uns pontos aqui. O São Paulo perdeu para o Campeonato Brasileiro peças importantes, além do Campeonato Paulista também, né? Que o Benítez e o Daniel já não jogaram no Paulistão, na final. Quando você perde também o Luan, que é aquele que eu disse, que quando você não tem um cara que rouba a bola para deixar você em condições melhores de criar jogada, quando você não tem um Daniel que cria jogada pelo lado, que puxa a marcação, quando você não tem um Benítez, que é um cara que quebra a linha de marcação, e ainda você perde o Arboleda, que é um jogador que tem uma das melhores saídas de bola do elenco. Aí fica muito difícil. Só que o Crespo tem que criar alternativas. Só que como ele vai criar alternativas? Treinando. E ele teve aquela semana de treino contra o do jogo do 4 de julho e gostaria de ter a outra semana de treino também. Porque a partir do momento que você usa o titular em um jogo, no outro jogo você perde 2 dias de treino. Porque no dia do jogo você não pode dar treino e no outro dia você tem recuperação. E aí você perde 2 dias de treino, que seria muito importante para você testar uma variação, para você testar uma variação de jogada, não variação de esquema tático. Para você testar um novo jogador mais habilidoso, um pouco mais à frente, para tentar furar uma linha de marcação. E aí você perde os jogadores, você perde dia de treino. E aí você pega adversários muito qualificados, como é o Fluminense, como é o Atlético Goianiense, como é o Atlético Mineiro. E para mim foi uma surpresa o Atlético Mineiro ter aquela postura de tentar segurar o resultado. Eu esperava que o Atlético viesse para cima. No momento que o Crespo colocou o Rojas e o Galeano, eu pensei até, pô, tá pedindo velocidade, porque o Atlético ainda estava saindo um pouco mais. E aí o Cuca foi esperto e fechou o time. Aí não tinha mais espaço. Aí ele tirou o Luciano e o Sara, aí o time acabou de vez, porque perdeu a aproximação que tinha do Sara com o ataque. O meio-campo ficou um abismo de distância pros atacantes e aí não virou mais nada. E aí tem outro fator que até me irrita bastante. São Paulo demora demais para tocar a bola na zaga. Os zagueiros não podem ficar querendo pensar o jogo com a bola no pé. O zagueiro tem que fazer o simples. Muitas vezes eu vi o Bruno Alves, o Léo, o Miranda até um pouco mais rápido, mas o Bruno Alves e o Léo, eles pegam a bola, muitas vezes tem dois jogadores livres do lado deles, jogador que tem capacidade para pensar o jogo, e eles ficam olhando, esperando uma outra opção, que não existe. Cara, o zagueiro tem que pegar a bola, a primeira opção que ele vê na frente dele, ele tem que tocar. E aí o que acontece? Demora para tocar? Aí é o tempo que o adversário tem para fechar as opções de passe, aí você tem que voltar a bola lá atrás. Isso é um defeito que o São Paulo teve já com o Diniz no ano passado, porque demorava demais para tocar a bola. E aí ficava só os zagueiros tocando, o adversário fecha o espaço, e aí o meio-campo e o ataque fica inútil.
não participa do jogo. E aí os torcedores vão reclamar de quem? Vão reclamar do Pablo, do Gabriel Sara. Mas como você vai reclamar desses caras se a bola não chega neles? Ontem eu não lembro uma jogada do Pablo. Não lembro uma jogada do Luciano. Então, a construção de jogada começa lá atrás, a construção defensiva começa lá na frente. Hoje em dia, o futebol, todo mundo participa da construção, todo mundo participa da destruição. E para você destruir, você precisa ter jogador de destruição, que é o Luan. São Paulo não tem um substituto para ele. Para construir, você precisa de jogadores construtores. Tem até o Gabriel Sara, só que ele não é um driblador, não é um cara que prende a bola e faz um passe mais vertical, igual o Benítez faz. Não tem essa característica. É um jogador de aproximação que toca de primeira, que se movimenta, só que não tem a visão de jogo que o Benítez tem. Então, se você não tiver essas peças, que é o Benítez, o Daniel, e ainda você ficar demorando para tocar a bola com os zagueiros, aí vai ficar difícil você criar chance de gol. Vai ficar muito difícil. E aí você ainda conta com um momento ruim do Pablo, que quando a bola chega, a bola bate e volta, e aí fica praticamente impossível, né, gente? Fica praticamente impossível de criar chance de gol. Mas aí fica o alerta. Sobre tudo isso, para que os torcedores do São Paulo tenham paciência, a gente vai ter que ter paciência. Se a gente aprovou o planejamento do Campeonato Paulista, de ser campeão, de sair da fila, de sacrificar os jogadores para ganhar um título, a gente não pode exigir que eles estejam 100% agora, não pode exigir que o Crespo faça milagres agora e não pode exigir sorte com as lesões, porque elas vão acontecer. Os jogadores vão estar desgastados. E jogador desgastado, a parte técnica cai muito. Então, e assim, essas questões fisiológicas e de preparo físico, não é só eu que falo. Eu falo isso baseado no que eu vi de entrevistas de Carlinhos Neves e Alejandro Corran, que são dois excelentes caras dessa área. E de outro canal também, que eu vi. Um deles é o Fala Bandana, que eles falam muito bem sobre isso também. E aí, eu até recomendo que os torcedores vejam mais sobre isso, para que não fiquem pegando no pé de jogador à toa, para que não fique querendo já começar a sabotar o trabalho do técnico à toa e que cobre da diretoria e que tenha paciência, já que a gente aprovou o planejamento para o título do Paulista. Agora paciência, meu amigo. Agora vai ter lesão, vai ter jogador desgastado, vai ter jogador jogando abaixo em alguns jogos, até voltar Benítez, Daniel, Luan, Arboleda. Pode ser que outros jogadores se machuquem, pode ser que tenha Covid. Então tem que ter paciência, cara. Os outros times, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Inter, o Grêmio, se eles desbancarem na frente do Campeonato Brasileiro, a gente pode reclamar de nada, porque eles fizeram o planejamento certo. Deram férias para os jogadores, tipo, não deram tanto valor para os estaduais deles e focaram pensaram no planejamento a longo prazo, coisa que o São Paulo não fez. O São Paulo pensou no título que realmente precisava muito, só que na minha opinião não precisava sacrificar a férias dos jogadores para chegar no mata-mata do Campeonato Paulista. A gente viu a qualidade que teve o Campeonato Paulista esse ano. O São Paulo tinha totais condições de chegar, pelo menos as 4 primeiras rodadas, poderia sim usar o time reserva no Campeonato Paulista. E a gente viu que deu conta. No Campeonato Paulista, os reservas deram conta. Então, é isso que eu peço para vocês, torcida tricolor, porque eu sou São Paulino, assim como todos vocês. Eu quero o São Paulo sempre ganhando, como todos vocês querem. E só que não é só a gente torcer para os caras não machucar, não é só a gente ficar reclamando de jogador que não acerta passe, não é só a gente ficar reclamando de jogador que erra chute, de jogador que não chuta, de zagueiro que não tira a bola lá de trás, de arbitragem que também teve erros, mas não justifica
o desempenho abaixo. Então a gente tem que também tentar pensar no contexto, tentar entender as coisas, tentar ver pessoas, tentar ver ideias de pessoas que gostam do São Paulo de verdade. Que tem muitos canais, como eu disse, tem o Fala Bandana, o Arnaldo Tironi também estão sempre falando as coisas bem sensatas. E procurar esses caras que estão falando as coisas certas. Não é que eles ficam tentando, a gente fica tentando falar assim, tentar passando pano pros caras. Não é. Isso é fato. É só vocês buscar informações corretas e não ficar dando ouvidos pra mídia, porque mídia, eles vão falar o que é do momento. Se o time tá bem, eles vão falar super bem. Se o time tá mal, eles vão falar que o técnico não tá fazendo um bom trabalho. Porque eles vivem de ibope. É isso que eles fazem. É o papel deles. Não tá errado. Tá errado é o torcedor ficar cobrando aquilo que não pode cobrar. Ficar esperando aquilo que a gente já sabia que ia acontecer quando abriu mão da Feira de Jogadores para jogar o Campeonato Paulista, sacrificando o estado físico dos caras. Bom, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez para que vocês se inscrevam, vocês deem like, ativem as notificações, compartilhem o vídeo com seus amigos aí. Aqui é um torcedor são paulino apaixonado, fanático e que eu penso acima de tudo no bem do nosso tricolor. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.